sobre aprendizagem de máquina, agora na nossa aula 16, redes neurais, finalmente chegamos nas redes neurais. Os temas e os módulos, tema e objetivo desse módulo é apresentar esses algoritmos de máquina, de aprendizagem de máquina, é aprender a resolver pequenos problemas de classificação, regressão e aglomeração. Aqui, nessa aula e na próxima, ficará bem claro o que eu quero dizer com pequenos problemas, né? Eu comento isso desde o início, agora vai ficar mais claro que nunca. E do que diz respeito a redes neurais, vamos começar bem do início, que é essa definição de rede neural, né? Então, a grande questão que passa pela cabeça das pessoas até o presente momento é se existe algum meio de que nós possamos reproduzir o cérebro humano. E quando eu falo em reproduzir o cérebro humano, estamos falando em transformar a informação que existe e as relações que existem, os modelos que existem, através de heurísticas que se assemelhem à não ortodoxia do pensamento humano. Nós somos muito expertos em reproduzir frases alheias, mas a verdade é que existe uma que tem todo sentido não matemático, que é aquela tal história pense fora da caixa. Pensar fora da caixa no contexto matemático é uma coisa complexa, porque você está pedindo para o algoritmo pensar naquilo que ele ainda não pensou. As redes neurais surgem lá atrás, historicamente, como uma intenção de reproduzir esse comportamento do cérebro humano biológico. E aí, ele se inspira na estrutura de um neurônio. O cérebro humano possui aproximadamente 86 bilhões de neurônios, já logo adiante, porque ninguém vai resolver nenhum problema de rede neural artificial com 86 bilhões de neurônios. As redes neurais naturais, o terminal axônio se conecta aos dendritos, permitindo a informação fluir. O axônio está aqui, ó. Essa parte aqui se conecta aos dendritos, que são esses raminhos da outra célula, e faz com que a informação entre por isto aqui, passe por todo o axiônio, passe pelo terminal do axiônio e se transmita ao próximo dendrito. E assim você cria uma sucessão de neurônios transmitindo a informação daquela topadinha do pé até a sua sensação de dor que você sente quando faz isso. E o que nós temos como objetivo nas nossas redes neurais artificiais? É exatamente simular o funcionamento do cérebro humano biológico, simular as redes neurais naturais. Obviamente, você não tem aqui 86 bilhões de neurônios para resolver o problema, e mesmo que tivesse, talvez nós não tivéssemos o mesmo resultado que os 86 do que os nossos 86 bilhões de neurônios. Existem vastas aplicações utilizadas para as redes neurais artificiais, entre as quais eu destaco praticamente tudo. Existe a possibilidade de usar rede neural, né? Mas eu destaco aqui os problemas de regressão, problemas de previsão, problemas de reconhecimento de voz. Isso é uma série temporal traduzida em som. Som é uma sequência natural da ordenação, né? Tradução de textos, por exemplo, detecção de anomalia, classificação, por exemplo, aquelas classificações que nós vimos nas metodologias de classificação, mas também classificações como, por exemplo, eu poderia acionar um algoritmo que visualizaria o meu rosto e diria que eu sou eu. Aí eu pego uma caneta e o algoritmo identifica que na minha mão está uma caneta, e assim sucessivamente. Modelagem de sistemas complexos. Você tem um sistema que é alimentado por um estímulo X e produz uma resposta Y, mas no meio do caminho possui um conjunto de equações diferenciais, parciais, altamente complexas, muito difíceis de serem resolvidas, como, por exemplo, aqueles que nós estamos tão acostumados na fluidodinâmica computacional. Você obtém
altíssima complexidade, especialmente altíssimo custo computacional entre os estímulos das variáveis x e as respostas das variáveis y, das quais foram avaliadas. Agora, suponha que você, sabendo x e sabendo y, possa mapear que para dado x, dado y deva ocorrer. Se você fizer isso com apenas um caso, você não vai a lugar nenhum. Mas se você tiver um mapa de x e um mapa de y muito bem definido, você não só consegue realizar essas correlações, como você, inclusive, consegue excepcionais resultados dentro da margem de erro de qualquer simulação de fluidodinâmica computacional, mas com um décimo, aliás, um décimo não, um milésimo do custo computacional efetivo. A grande questão é que para que você faça isso dar certo, você precisa de um número tão grande de dados de entrada que por si só você já tem aí uma grande complexidade na geração do banco de dados, uma grande complexidade também no treinamento desta rede neural, mas não no uso da rede neural. Então, viabilizaria esse último item aqui, destaca a possibilidade de você viabilizar soluções de fluidodinâmica computacional no tempo de um algoritmo algébrico polinomial. Basicamente isso. É possível? É possível. É difícil de fazer? Não é fácil, mas não é difícil. Qual é a restrição? Como gerar o banco de dados. Sem os dados você não vai a lugar nenhum, e realizar centenas de simulações fluidodinâmica computacional para realizar esse mapeamento nem sempre é possível. Entre outras muitas aplicações que você pode ter para redes neurais artificiais. Eu retirei um pouquinho da história das redes neurais artificiais do capítulo 2 de um livro chamado Deep Learning Booking. É um livro em português, escrito pela Data Science Academy, que traz acesso livre para todo mundo. A história, não só a história, na verdade é um livro profundo, amplo, sobre redes neurais como um todo. Recomendo a todo mundo que quiser se aprofundar na área de redes neurais artificiais que leia o livro deles. Mas eles têm um capítulo 2 muito interessante, que é justamente onde eles mapeiam a história das redes neurais artificiais, e eu trouxe isso na íntegra, então eu estou destacando essa referência, porque ao contrário das outras, não são adaptações minhas, eu estou copiando mesmo essas informações, porque, para ser bem a verdade, eu não sei mais nada além daquilo que está lá, e lá se mapeia todos os principais fatos que ocorreram. Eu ainda até retirei alguns, deixei alguns, peguei aqueles que eu considerei mais importantes e trouxe para que nós possamos discutir aqui. Bom, primeiro, o conceito de rede neural artificial data de 1940, 1950, década de 40 e de 80, né? Em 1943, o neurofisiologista McCollum e o matemático Walter Pitts escreveram um artigo sobre como os neurônios poderiam funcionar e modelaram uma rede neural simples utilizando circuitos elétricos. Em 1956, o projeto de verão de Darman sobre inteligência artificial proporcionou o impulso tanto à inteligência artificial quanto às redes neurais. O John von Neumann sugeriu imitar funções simples dos neurônios usando os relés telegráficos ou tubos de vácuo. E aí, em 1957/58, Frank Rosenblatt cria o Perceptron, um algoritmo para reconhecimento de padrões, baseado em uma rede neural computacional de 2 camadas, uma de entrada e outra de saída, usando simples adição e subtração. Ele também propôs que era sim possível criar camadas intermediárias, e ele criou a notação matemática que, bom, poderia ser utilizada para fazer isso. Só que não havia recursos para tornar concreto essa sinalização matemática, e só veio a ser realizado tal modificação em 1975.
Então, os estudos como um todo, eles esbarravam nas limitações técnicas do tempo, né? Nós tínhamos dois problemas fundamentais. O primeiro era os dados. A era do Big Data foi fundamental para que existisse uma grande quantidade de informações para o treinamento adequado das redes neurais, especialmente as redes neurais mais complexas, e o processamento em paralelo. Não só em 1940 e 50 o acesso a computadores era algo militar, quanto que eles não eram nem um pouquinho assim aptos a fazer mais do que processador do seu micro-ondas ou da sua cafeteira. Bom, o que eu quero dizer com essa história é que o processamento em paralelo que hoje nós temos disponíveis em qualquer computador que você tenha configurado, você tem acesso a muitas unidades gráficas de processamento da placa de vídeo, né? E esse avanço que foi impulsionado por uma empresa aqui com o nome aos bois, a NVIDIA, ela é responsável pela geração dessas GPUs, ela é que faz com que você tenha esse avanço nas redes neurais viáveis para os nossos tempos atuais. Então, nós tivemos essas duas grandes modificações. O volume de dados tornaram-se algo concreto, possível, acessível, e o processamento em paralelo tornou a solução dos problemas viáveis. Aqui tem uma breve história do tempo. Você vê que a Deep Learning, as redes neurais mais sofisticadas, elas vão surgir por volta de 2006, tá? Quando se descobre essa história, nós já vamos ver já, quando que o Multilayer Perceptron, ele, backpropagation, né, uma das, digamos assim, um dos mais tradicionais, eles começam a se tornar úteis de verdade em 1956, ou perdoe, 86. Tá? E aqui, ó, 1957 e 1958, você tem aqui as redes neurais artificiais. Essa daqui, o Shor Problem, também é um problema de redes neurais, só que um problema de redes neurais ainda muito simples, e somente aqui por volta de 86 aqui você acaba tendo a evolução desse código. Continuando a nossa história, né? O que ocorre aqui em 1969, 70 até 80, 86, é a era chamada da Dark Age, inverno da inteligência artificial, né? Ele coloca aqui Dark Age, por quê? Porque quando as pessoas se sentiram desmotivadas. Aqui, durante a década de 60, todo mundo contextualizando aqueles problemas. Nossa, isso aqui vai revolucionar o mundo. E as pessoas começaram a colocar aquelas coisas no papel, etc. e tal, e de repente esbarram num problema fundamental. Como é que eu vou tornar isso viável na prática se os meus computadores não permitem? Se os recursos que eu tenho acesso não permitem? Algumas das pessoas que utilizavam esses sistemas ficaram desmotivados, o financiamento para isso ficou desmotivado, e nós tivemos esse grande intervalo aqui, que nós já discutimos lá na primeira aula, que foi o inverno da inteligência artificial. Com a retomada dos computadores de mainframe, especialmente aqueles que ainda eram institucionais, se tornava normal você ter uma universidade com um centro computacional onde pudesse se fazer alguma conta, as coisas foram evoluindo, né? A percepção da utilidade dessas ferramentas começou a ser retomada, e aí nós temos o fim da chamada era do inverno da inteligência artificial. E o que acontece depois disso? Em 1980, o Fukushima propõe o Neoconitron, uma rede neural de hierarquia multicamada que foi utilizada para reconhecimento de caligrafia e outros problemas de reconhecimento de padrões. Em 1997, eu cheguei a utilizar um sofisticadíssimo, entre aspas,
porque comparado aos algoritmos que nós temos hoje, eles não são nem um pouquinho sofisticados, mas ele era muito sofisticado na época, algoritmos de reconhecimento de texto, que supunha reconhecer caligrafia. Ele era ruim, mas era muito melhor do que qualquer coisa que alguém já tinha pensado em fazer. Então, em 1997, você tinha alguns aplicativos que sugeriam a capacidade de você tirar pegar um texto e reconhecer os caracteres óticos desse material através de digitalização em mesa, né? Então, você tinha que ter um scanner para fazer isso. Em 1997, as câmeras de fotografia digital ainda não eram populares, tá? Nós só vamos ter essa popularidade em 2004, talvez no ano 2000, já existia, tá? Assim, por volta do ano 2000, algumas máquinas nesse sentido, mas para você ter uma ideia, em 2004, eu entrei na pós-graduação e a sofisticadíssima câmera fotográfica que existia no laboratório, que era uma câmera fotográfica digital, gravava as fotos em disquete. Então, você tá aqui faz um paralelo aí, a evolução foi muito rápida depois disso, mas até lá não era tão rápida assim. Então, a gente aqui está falando sobre escanear documentos em mesas digitalizadoras, né? Em 1989, os cientistas conseguem criar algoritmos que usavam redes neurais profundas, mas com tempos de treinamento para esses sistemas foram medidos em dias. Essas ainda não eram a Deep Learning como nós a conhecemos, eram apenas redes neurais muito grandes, que matematicamente provaram ser possível tais conceitos, mas se mostraram impraticáveis no mundo real. Em 1992, o Wang publica o Crescepton, um método para realizar reconhecimento de objetos 3D automaticamente a partir de cenas desordenadas, o que, na prática, é um problema mais difícil do que você imagina. No ano 2000, aí sim o termo aprendizagem profunda vem à tona. Ele começa a ganhar popularidade após um artigo do Hinton e desse Ruslan, vou pular o segundo nome, mostrar como uma rede neural de várias camadas poderia ser pré-treinada uma camada por vez, e aí estava a grande sacada dos algoritmos de aprendizagem profunda. Eu não preciso colocar todos os dados dentro da máquina da memória do meu computador, eu não preciso treinar todas as camadas simultaneamente, eu posso realizar o carregamento por partes e fazer o treinamento por partes, viabilizando a solução do problema. Mas, em 2009, as coisas começam a fazer digamos assim, uma evolução que aí eu pulo muitos itens que são relevantes. Por quê? Porque em 2009 você descobre que um conjunto de dados, se ele for suficientemente grande, as redes neurais não precisam de pré-treinamentos e as taxas de erro caem significativamente. Em 2012, os algoritmos de aprendizagem profunda do Google se tornam capazes de identificar gatos entre uma imagem de gatos e cachorros. Em 2015, o Facebook coloca a tecnologia de aprendizagem profundo, chamada DeepFace, em operação para marcar e identificar automaticamente os usuários do Facebook em fotografia, tecnologia essa que você vê em prática, obviamente, um pouquinho mais sofisticada até os dias de hoje. Em 2016, o algoritmo do Google, o DeepMind, se mostrou capaz de ganhar no AlphaGo o campeão mundial de Go, Ulisses Adol, em um torneio altamente divulgado em Seul, onde esse jogo é mais popular do que no Brasil. Acho que ninguém aqui nunca conhecia alguém que soubesse jogar Go. Eu mesmo ainda não consegui aprender a jogar Go. Bom, e aí o que acontece depois disso, na verdade, é que em 2017 esse termo se popularizou, de tal forma que as pessoas colocam Deep Learning, mesmo onde não tem Deep Learning. Virou uma atração popular. Hoje, existem centenas de aplicações que são utilizadas todos os dias, em todos os momentos à nossa volta, com recursos de inteligência artificial, está nos nossos celulares, está
está na nossa tecnologia de pesquisa, está em dezenas de soluções de problemas do nosso cotidiano, e hoje os principais especialistas apontam isso aí como o futuro da criação de sistemas inteligentes. Voltando à nossa percepção mais básica do que é uma rede neural, a rede neural, né, ela foi criada lá em 1957, 58 pelo Frank Rosenblatt na criação do modelo de perceptron, que é esse elemento que está à nossa direita ali identificado. Ele é um classificador simples de uma única camada que recebe N atributos de entrada, aqui representado pelas bolotinhas amarelas, e ele tem um atributo de saída representado pela bolotinha laranja. O atributo de saída ou ele é 1 ou menos 1, ou ele é 0 e 1. Depende de como você programa. A grande questão é que você pode dar vários indícios, várias percepções. Por exemplo, você pode dar altura, cor do cabelo, cor dos olhos, sei lá, idade, e ele vai te dizer 1 ou 0. Esse 1 ou 0 pode estar associado a algum evento que você deseja, do tipo, é uma pessoa que vai comprar esse produto, é uma pessoa que não vai comprar esse produto, é uma pessoa que está interessada nesse tipo de evento, não é uma pessoa interessada nesse tipo de evento. É um sistema de classificação simples, não é tão preciso quanto você possa imaginar, não sei por que alguém se surpreenderia por isso, já que isso foi criado em 1957, e não possui nada além de inputs e um output, não tem nada aqui no meio, não tem absolutamente nada no meio. É o modelo matemático mais simples de uma rede neural possível, não é utilizada muito hoje em dia. Existem centenas de arquiteturas de redes neurais, aqui você tem um link que vai te levar a várias delas, nós vamos revisar as principais aqui. Essa é a mais simples e também a mais fácil de demonstrar os conceitos pelos quais o meu próximo slide eu vou detalhar. A única das redes neurais que eu vou detalhar é essa. Bom, quando você olha para aquela figura ali ao lado, o que você na verdade está olhando é para esta figura aqui. Cada uma daquelas bolotinhas laranjas é uma das bolotinhas azuis identificadas como X1 até o XN. Ah, mas lá só tinha 2. É como se só tivesse o X1 e o X2. A setinha, ela na verdade está implícito na existência de um peso. Então existe uma bolotinha amarela, eu falei laranja, né? Então o azul é essa bolotinha amarela aqui, ó. E o laranja é essas duas bolotas juntas. Então, aquela bolotinha laranja, elas estão representadas por um único elemento, que é aquela bolota, que são essas duas bolotas aqui, representadas por um único elemento. A linha que conecta a bolotinha amarela, a bolotinha laranja, essa linha, ela implicitamente representa um peso. Aqui no caso, o W1. Aqui o W2, aqui o WN. Esse ramo aqui, ó, que é um input de valor unitário 1, é um bias, um deslocamento do eixo Y para mais ou para menos na resposta. Esse bias de entrada, a parte azul é fixo e igual a 1, mas o peso é solto. Isso basicamente é como se você tivesse um x0, onde x0 é igual a 1, e aqui você tem o W0 associado a esse x0. Essa parte aqui de cima é normalmente omitida das representações gráficas mais simples. Qual é o seu objetivo? O seu objetivo é fornecer... Você fornece os dados de x correlacionado aos dados de y, e o seu objetivo é descobrir quais são os valores de w que representam esta correlação matemática entre x e y. Essa predestinação, por assim, não, é correlação mesmo. Você basicamente tem eventos de x1 a xn que estimulam a caixinha laranja, que nós não vamos discutir o que é, ponderados por esse evento.
Como funcionam esses ponderamentos? A caixinha laranja ela é dividida em duas partes. A primeira parte que ela faz é o seguinte, ela recebe o valor de x1, multiplica pelo valor de w1 que ela quer descobrir e soma os valores de x2 com w2, mais x3 com w3, com todos os x com todos os w's. Então, esse somatório representa o somatório ponderado das entradas, é os valores das entradas que multiplicam os valores dos pesos somados, mais, inclusive, o valor do bias. Aí você tem um certo valor, sei lá, faz de conta, 14. E aí você olha para esse 14, olha para essa funçãozinha que se aqui, é um valor de threshold, e com base no 14, você vai dar um estímulo de saída, que é passar o output deste somatório pela função de ativação. E aí a função de ativação vai traduzir com uma resposta e você vai, enfim, fazer a sua predição. Bom, o sistema ele é matematicamente montado com os valores de W desconhecidos. Então, o que você essencialmente tem é um sistema não linear de N equações a serem resolvidos, onde as principais complexidades de solução está na solução não linear desse elemento aqui. Por que é não linear? Nesse caso aqui, eu estou simplesmente somando todos eles, né? Tem uma camada só, não tem... Esse caso aqui é esse caso aqui, né? Ele é muito simples. Mas quando você tiver camadas ocultas, quando tiverem bolinhas intermediárias, as bolinhas intermediárias, elas vão fazer essa função de somar as contribuições anteriores para passar para a próxima etapa. Isso vai gerar as não linearidades, vai surgir termos de W da primeira conexão que multiplicam aos zeta, que são os Ws da segunda conexão. Você deixa de ter um vetor de Ws para ter uma matriz de Ws. E a sua solução é baseada em soluções que matematicamente são bem duras. E aí você tem 400 mil formas de resolver esse problema matemático. Não é escopo desta disciplina se aprofundar na matemática da solução das equações resultantes pelas redes neurais. O escopo dessa disciplina é você saber utilizá-las, saber analisar os seus outputs, etc. e tal, mas só para saber resolver numericamente esse problema é de uma profundidade bem significativa e é onde também surgem várias alterações, porque, por exemplo, quando você resolve o jacobiano, que permite descobrir quais são os valores de W corretamente, às vezes você tem valores de gradientes que são calculados muito próximos de zero, causando o surgimento de algumas singularidades numéricas, e aí você precisa fazer alterações na sua forma de raciocinar, ou até criar algoritmos ligeiramente diferentes na sua estrutura para melhorar a forma como você faz esse treinamento. Tá? Então, existe uma grande complexidade, sim, nas redes neurais mais simples, que são a solução desses pesos. Mas a solução desses pesos aqui, esse que está aqui mapeado, não seria tão complexo, porque, na verdade, são sistemas de equações lineares, né? Você poderia aplicar um LU da vida e resolver esse sistema facilmente, determinando qual é o valor do output que vai ser submetido à função de ativação. Bom, ainda assim é um problema de otimização, né? Porque você precisa propor um valor de W, um chute inicial no valor de W, para que ele resolva esse problema numericamente e interaja até que os valores de W satisfaçam a solução do problema. As funções de ativação. Nossas funções de ativação, né? Recapitulando aqui. Quando nós falamos sobre funções de ativação, estamos falando de quais são as funções que entram naquela caixinha rosa clara ali, se é que é rosa. E aí é o seguinte, nós temos que determinar quais são essas funções. Essas funções de ativação são funções de transformação do sinal que pega o output do somatório e opera ela de alguma forma. Como? Você pode fazer uma função de etapa binária que pega o valor de Z e diz
que f de z, a função de ativação é f de z igual a 1 se z é maior ou igual a zero, e igual a zero se é menor que zero. É isso assim, são coisas simples. Você pode dizer que a função de ativação é do tipo AZ, onde A é um parâmetro a ser determinado também, junto com outros a serem determinados. Você pode dizer que é um sigmoide, 1 sobre 1 mais z elevado a menos z, que traz uma resposta entre 0 e 1, embora não seja muito utilizado na prática. Você pode utilizar a função tangente hiperbólica, essa é bastante utilizada na prática. Você pode utilizar a função RELU, uma das mais utilizadas na prática, que é uma função do tipo linear, mas é retificada, né? Para z menor que zero, você tem o valor de zero, então ela vem zero e aumenta linearmente como se o A fosse 1 e constante ali. Você pode fazer uma função RLU melhorada, que faz com que você use uma inclinação de um tipo para z maior que zero e de outro para z menor que zero. E você pode usar uma função soft plus, e você pode usar a função que você mesmo estiver criando. Pode fazer o que você quiser. Aqui nós temos aqui um slide tirado desse trabalho do Sebastian Hackshaw, de 2016, onde o que é interessante é que ele me poupa o trabalho de ter que ficar fazendo essas figurinhas. É interessante você perceber como é que é o comportamento das funções na versão 1D das funções de ativação, né? Elas recebem o valor de z, que é o resultado do somatório das minhas redes neurais, e fornece um output de acordo com essas percepções. Então, aqui está algumas das principais e das mais usadas por aí afora. Tangente hiperbólica, eu me recuso a colocar aqui, né? Mas, enfim. E como é que você escolhe uma função de ativação? Assim como diversos outros parâmetros desse problema, você vai ter que fazer um processo de tentativa e erro. Você não sabe qual é a melhor função de ativação, mas você tem algumas regras, que é aquelas chamadas regras do polegar, regras de engenharia, regras de boa prática, que pode dar certo, mas pode dar muito errado. Então, você se lembre disso, tá bom? Algumas regras gerais, mas não quer dizer que tem não tem compromisso para que isso dê certo, não. Tá? Quais são as regras gerais? Né? A função de sigmoide e suas combinações, elas normalmente vão funcionar melhor em problemas de classificadores. Às vezes, ao utilizar as funções de sigmoide, que incluem inclusive a tangente hiperbólica, você tem problemas de Vanished Gradient, que é justamente quando o jacobiano acaba encontrando um evento de singularidade lá e você não consegue resolver a determinação do gradiente. Então, às vezes, você evita esse tipo de função. A função RELU é uma função de ativação geral e é utilizada na maioria dos casos atualmente. Então, é uma boa regra geral. Como regra geral, comece utilizando a função RELU se ela estiver disponível, e depois passe a utilizar outras funções caso os resultados não sejam bons. Você pode utilizar funções do tipo lic-RLU quando os resultados da RLU não forem bons, pode ir para tangente hiperbólica, pode ir para sigmoide, porque o problema do sigmoide o sigmoide, cadê o sigmoide? Está aqui, ó. Sigmoide e tangente hiperbólica não são tão diferentes quanto parecem, né? A diferença do tangente hiperbólico é que ele varia de menos 1 a 1, enquanto o sigmoide varia de 0 a 1, mas eles têm os mesmos comportamentos, então um ou outro é satisfatório. O lado bom do tangente hiperbólico, por exemplo, é que a derivada disso está bem definida em todos os pontos, então é bom, inclusive, que você pode, se estiver fazendo uma programação difícil, imputar esse valor ali, mas também traz suas consequências. Por quê? Porque a derivada da tangente hiperbólica não é uma das funções mais simpáticas que existe. Então, como regra geral, você pode começar escolhendo uma RALU, se ela estiver disponível, para resolver, e se não tiver, depois passar para outros resultados. Aqui eu tenho um textozinho, né, de como você pode escolher algumas dicas também, assim como eu fiz aqui, né? Tem aqui algumas dicas sobre quais vocês devem escolher, em quais circunstâncias. Ele é um pouquinho mais abrangente do que eu fui aqui no meu slide.